Olá pessoal, no Confloss na veia. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses 3 links desses 3 eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Muito obrigado por ceder seu tempo e por ceder o seu conhecimento aí, cara. É bacana demais ter você com a gente, tá? Então, brigadão mesmo. A palavra é sua, arrebenta. Valeu, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre IA de maneira privada. Né? Como é que a gente faz isso? Então, execute sua própria IA de maneira privada. Então, quem sou eu? Sou Alexandre Alves Gonçalves, gênio autista, diagnosticado, com hiperfoco em tecnologia, com superdotação intelectual, altas habilidades, polímata digital, autodidata. Basicamente, desde a primeira vez que eu vi um computador na minha frente, foi amor à primeira vista e eu não larguei mais. De onde eu tinha oportunidade de usar na escola, na lan house, na casa do amigo, no parente, onde tinha um computador, eu metia a cara, fazia. Eu comecei a escrever minhas primeiras linhas de código com 6 anos. E dali para frente foi seguindo a vida aí, fiz várias coisas, né? Mas aqui, como hoje o foco não é eu, é só para vocês saberem quem é o palestrante, né? Se quiserem saber mais detalhes, tem um podcast, eu fui entrevistado pelo pessoal bem bacana do U9Cast. Procura lá no YouTube ou no Spotify, que aí tem mais detalhes contando toda a história até os dias atuais aí, o que está rolando. Sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre modelos de IA privada, possíveis aplicações e mais além. Mas eu já gostaria de deixar combinado com... Isso aqui é o foco do que a gente vai falar hoje. Mas já gostaria de deixar combinado com vocês aqui que a gente... vocês estão livres para abrir o microfone, fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, tá legal? E eu fico super contente, né, a gente que tem interesses em comum com software livre, que tem história nisso, que já usa, que já fuçou, que até faz a propaganda, sempre dá aquele jeito de fazer quem é conhecido começar a entrar nesse mundo e tal. A gente tem isso em comum, eu fico aberto para que vocês entrem em contato, me adicionem no LinkedIn, me procurem aí para a gente conversar. Tem ali, é só entrar no site do Confloss ali, vocês acham o meu perfil no LinkedIn e a gente começa a conversar a partir dali. Beleza, a minha história com inteligência artificial começou lá para final de 2018, início de 2019, na IBM, com o Watson. Eles tinham aqui no Brasil eles estavam implantando aqui a questão do Watson, e eles tinham um time lá em Hortolândia, São Paulo, chamado Dynamics Analytics, e eles tinham que resolver alguns problemas de linguagem ali, com relação à língua portuguesa mesmo. Eles estavam fazendo um analisador de contratos e tudo, dos próprios contratos de locação de servidores da IBM, de
clusters grandes e tudo, e acontecia que às vezes esses contratos eles eram muito longos, eram contratos assim para 10 anos, e às vezes o cliente acabava, passava 3, 4, 5 anos, achava alguma brecha ali que poderia prejudicar a empresa. E eles pagavam analistas para isso, mas os analistas demoravam vários dias, semanas, para analisar os contratos, que eram enormes. E, às vezes tinha contrato lá de 300 e poucas páginas. E para achar onde tinha, às vezes, uma ambiguidade jurídica, alguma coisa nesse sentido. Então, eles estavam desenvolvendo, trabalhando nisso também para que gerasse para que uma inteligência artificial fosse capaz de analisar esses contratos, né? A gente conseguiu, teve um desafio matemático ali bem grande, mas a gente conseguiu sair do outro lado. Então, vamos começar falando sobre modelos de... daí para frente, fui trabalhando depois em outras questões envolvendo IA. Atualmente, eu estou como engenheiro de software C++ na nossa Bolsa de Valores do Brasil. E lá eles estão, na B3, né, eles estão pegando bem firme nisso também de inteligência artificial, estão criando coisas próprias lá dentro e é bem interessante. Então, o que é um modelo de IA? Com certeza não é isso aqui, né? Não é isso que é o modelo de IA. Basicamente, um modelo de inteligência artificial é uma inteligência artificial que ela foi treinada para algo específico. Então, existe um objetivo por trás daquela inteligência artificial e ela foi treinada para executar aquela coisa, certo? É bem diferente, existe o próprio termo inteligência artificial, às vezes a gente acaba, e também a mídia, né, acaba atrapalhando um pouco a nossa visão disso. Quem já é dev, está acostumado com programação, a gente está acostumado ali a passar um algoritmo, né, que são passos ritmados ali do que deve ser feito, né? Que vai para a esquerda, vai para a direita, se for verdadeiro, se for falso, se o número for maior do que tanto, se for menor do que tanto. Tem várias razões, mas ele vai seguindo ali uma ramificação. E tem o nosso modelo humano de pensamento. E a inteligência artificial, ela está meio que no meio disso, entre uma coisa e a outra. Ela ainda não é tão boa quanto a gente, mas ela já consegue fazer certas coisas que um sistema ali de fiel, se não, seria capaz de fazer. Um exemplo muito clássico disso é pensar assim, nós como seres humanos, olha como a gente faz de maneira automática quando a gente atravessa a rua, por exemplo. A gente sabe a velocidade que a gente costuma caminhar, a gente sabe a velocidade que a gente pode caminhar, se a gente caminhar um pouquinho mais rápido, se der aquela trotadinha assim para conseguir chegar um pouco antes do outro lado da rua. A gente vê o carro, a gente vê a distância que a gente está do carro, a distância que a gente está desse lado da calçada até o outro lado da calçada, a velocidade que está o carro, né? E a gente consegue, na hora, a gente não pega um papel, caneta, nada, mas na hora a gente olha e já vê, dá de atravessar ou não dá de atravessar. E isso pode ou não estar certo, né? E tanto é que às vezes a gente acaba tendo que ajustar no meio do caminho, né? A gente caminha e daqui a pouco dá aquela trotadinha no meio para chegar do outro lado. Ou existem ainda outras variáveis no meio. A gente pode pensar que, na maioria dos casos, quando um carro vê que tem alguém já no meio da rua atravessando, ele tende a dar uma desaceleradinha. Mas isso pode não acontecer. Ele pode manter exatamente a mesma velocidade. E aí como é que ele vai ajustar? A gente vai andar um pouco mais rápido. Então, o modelo de inteligência artificial, a gente vai falar mais para frente nessa palestra, mais detalhes sobre isso, um pouquinho mais para frente, mas ela trabalha com um conceito assim, muito parecido.
É exatamente por isso que a gente fala que ela não, que às vezes ela falha muito em questões assim que exigem uma precisão apurada demais, né? Ela está trabalhando com modelos ali de pesos e de maneira estatística. Então, até teve um palestrante ontem que ele falou sobre isso, que ele usou uma IA de reconhecimento facial, porque teve um evento e o pessoal tirou várias fotos, e a pessoa, tipo, tinha 5.000 fotos, e a pessoa queria saber quais as fotos que a pessoa tinha aparecido. Então, o que ele fez? Ele fez um programa onde a pessoa tirava uma selfie, uma foto dela mesma, e com esse programa ela conseguia puxar as fotos onde essa pessoa tinha aparecido, e mostrava só as que ela tinha aparecido. Só que o que acontece? O que está ali por trás daquele motor, né? Você vai reconhecer o rosto da pessoa, esse rosto vai ter um padrão ali, esse padrão, ele vai ser compatível com outros padrões de rosto nas outras imagens, só que isso não é 100%, porque a pessoa vai estar num ângulo diferente, vai estar com outras pessoas, vai estar, às vezes, um braço por cima, vai estar uma iluminação, tudo isso muda. Então, ali dentro do programa que ele fez, ele teve que escolher qual é a margem de erro. Por exemplo, os programas que tiverem os rostos que tiverem com 90% de compatibilidade vai aparecer como foto daquela pessoa. Né? Se ele aumentar a porcentagem para próximo dos 100%, mais preciso vai ser o que vai aparecer, mas também existe uma perda nisso. Quando fala, vou aumentar a precisão, porque vai existir muitas fotos onde aquela pessoa ela estava na foto, mas não vai aparecer para ela como, essas são suas fotos, porque vai dar um valor ali abaixo do 100, do 99, e aí vai se perder, né? Assim como o oposto também. Se calibrar muito para baixo, 80%, sei lá, 70%, às vezes uma pessoa um pouco mais parecida vai acabar entrando nesse grupo de fotos que foi escolhida. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Sim. Beleza, maravilha. Tá. Então, para treinar uma IA, para treinar um modelo de IA, tem duas etapas grandes. Claro, dentro delas tem subetapas, né? Mas a primeira é conseguir e preparar os dados. Tá? Isso é um grande desafio, e é por causa dessas duas grandes etapas que a gente vê que a maioria dos modelos de IA são treinados por empresas focadas nisso, né? Uma delas é conseguir preparar os dados. Então, a gente está falando de uma quantidade ridícula de dados, vocês vão ver daqui a pouco. E além disso, os dados não podem ser assim, só uma pasta jogada, né? Igual como fica a nossa pasta de downloads, quando a gente fica meio relaxado, começa a fazer muito trabalho, daqui a pouco a gente vai ver, tem uma miscelânea de coisas lá, tem texto, tem imagem, tem de tudo um pouco lá. Não pode ser assim, um pântano de dados, né? Eles precisam criar um data warehouse, tem todo um trabalho ali de ETL, de outras coisas para que seja preparada uma quantidade grande de dados. Felizmente ou infelizmente, né, existe muito dado público, muito dado disponível na internet, e eles fazem essa raspagem e depois eles organizam os dados para que fique dessa maneira preparada para treinar a IA, né? E também os dados precisam ser preparados de acordo com o propósito daquela inteligência artificial, porque dentro do grande guarda-chuva da inteligência artificial existem coisas que são mais focadas para texto, outras são mais focadas para imagem, outras focadas para várias coisas, outras, por exemplo, para física, né? Como são os carros autônomos, né? Eles precisam fazer algo parecido com aquilo que a gente conversou sobre atravessar a rua, né? Eles precisam não só identificar que tem uma pessoa, identificar que tem um carro, mas eles precisam começar a perceber ali os vetores, as forças, as movimentações, tudo que está acontecendo ali ao redor para que seja um trabalho
eficiente. Então, precisa ter essa etapa dos dados. E a outra etapa é a etapa do treinamento do modelo. Tá? Assim como a gente está acostumado a ter ali os nossos repositórios de código, né? A gente vai ali no GitHub, tem coisa pra caramba, é muito massa hoje em dia, né? Que isso que é uma coisa que é interessante para desmistificar também um pouco. Entender que a inteligência artificial não é uma magia, não é nada, ele é um programa. Ele é um programa, ele é feito de uma maneira diferente, mas ele é um programa. Programa que você pode fazer o download, que você pode usar de forma privada, e você pode ter controle sobre aquilo, você pode modificar aquilo, igual quando você baixa um repositório no GitHub, depois você está usando algum programa, alguma coisa, você mesmo quer criar uma versão diferente daquilo, quer editar o código, ou quer usar ele do jeito que está, mas você vai usar ele como parte de um programa que você vai escrever o resto, então eles vão se comunicar entre si, então dá para fazer muita coisa nesse sentido. E qual seria, tipo, um GitHub das inteligências artificiais? Seria esse carinha aqui, ó. Hugging Face. Cara, tem muita coisa aqui. Muita, muita. Se você for aqui em modelos, tá? Dá uma olhada nesse número aqui, ó. Tem mais de 860 mil modelos diferentes de inteligência artificial. Muitos desses modelos, eles são abertos, livres. Se você for aqui em Task, você consegue, por exemplo, dividir pelo que você quer específico. Por exemplo, imagem, texto, por exemplo, eu quero de texto para texto, eu quero, tem aqui só para visão computacional, tem uns que são por exemplo, aqui, texto para fala, texto para áudio, áudio para áudio. Então, assim, como eu falei, cada modelo tem um foco específico de como que ela é treinada, tá? E se você for aqui pesquisar, já saiu o Llama 3, tá? Foi anunciado não faz muito tempo. Mas vamos para o clássico aqui, o Llama 2, ó. Então, o Llama 2, como pode ver aqui, ó, Facebook, Meta, foi desenvolvido aqui por eles. Então, essa IA foi treinada por eles. Vamos ver aqui mais para baixo, ó, vai ter algumas informações. Aqui, ó. Aqui. Dados de treinamento, tá? Olha só, para treinar ela, foi treinado com mais de 2 trilhões de tokens. É muita coisa. Tá? Além disso, eles tiveram mais 1 milhão aqui de anotações humanas e exemplos para refinamento. Então, é um negócio muito absurdo. Para ter uma ideia, eu tinha pesquisado sobre isso daqui. Eles utilizaram porque uma coisa é a quantidade de dados, que é isso que a gente já está falando ali, de 2 trilhões de tokens, né? Só que tem a segunda etapa, né? Que eu tinha falado, que é a etapa 2, que é treinar o modelo. Tá? E daí a gente está falando de super clusters, tá? Esse aqui do Llama 2, ele teve que usar mais de 6.000 GPUs. Demorou mais ou menos 1,7 milhão de horas de GPU para treinar esse modelo. Muita coisa. Claro, isso é contabilizado, não é que levou
1,7 milhão de horas, né? É horas de GPU, por isso que tinha 6 mil GPUs e existia aquela coisa do trabalho paralelo, né? Mas estima-se que para ter isso daqui, para treinar esse modelo de linguagem, gastou mais ou menos 20 milhões de dólares para treinar. E agora está aqui, disponível. Só baixar. Tipo, ó, toma, criança. Tá aqui o teu... Baixa essa coisa incrível, poderosa, e pode baixar e usar. Com a ajuda da minha filha, que fez esse desenho aqui. É exatamente isso. Só baixar e usar. Tá, e como é que a gente usa? Como é que a gente baixa? Como é que a gente usa? Existem, né, várias maneiras de fazer isso, tá? Mas eu resolvi não fazer aqui na minha máquina para a gente já fazer junto. Eu vou mostrar um dos caminhos para a gente botar a mão na massa e ter isso disponível no nosso computador e fazer uso dele. Até aqui tá tudo certo? Joia? Maravilha. Então, vamos continuar. A gente já falou de lhama, são muitas lhamas. Vamos falar de mais uma lhama. Tem esse carinha aqui, ó, olhama.com. Vamos ver se é esse. É esse aqui. Olhama.com, tá? Com ele você consegue rodar vários modelos diferentes de inteligência artificial, tá legal? Você consegue usar ele aqui para Mac e para Linux. Para Windows, está dizendo aqui que eles vão ter, mas ainda não está liberado. Mas isso aqui dá para contornar, tá? Para os que usam o sistema Windows, dá para usar aquele Windows Subsystem for Linux, né? O WSL. Dá ali, é só abrir o terminal lá do Windows e botar um WSL menos install e seguir ali o passo a passo. Ele vai instalar o padrão, se eu não me engano, é o Ubuntu. E aí, depois, dali para frente, é basicamente seguir as mesmas etapas que eu vou explicar aqui, que seria para o Linux. Tá? Para o Linux, para o macOS, tem um instalador dele, tá? Os usuários de macOS podem seguir pelo instalador dele. E o nosso aqui, basta dar esse comando curl aqui. Vamos abrir um terminal aqui para nós. Bom, basicamente, só o que eu fiz foi isso. Ó. Copiei esse comando aqui, coloquei aqui em cima, tá? Agora é cruzar os dedos, né? Que ao vivo é outra coisa. Cruzar os dedos para que funcione. Beleza, ó. Ele instalou e ele identificou aqui, ó, NVIDIA GPU instalado. No caso de se fosse um computador que não tem uma placa de vídeo, dá para rodar? Dá, Alex, para eu pegar aqui o meu laptop simples, aqui do dia a dia, e dá para rodar? Por incrível que pareça, dá. Tá? Só que não vai ter o mesmo desempenho que teria utilizando uma GPU. As IAs amam GPU. É igualzinho querer jogar um jogo de videogame e não ter uma placa de vídeo, né? Dependendo do jogo, não rola. Nesse caso até rola, mas ele fica bem lento. Eu tenho um exemplo aqui. Não sei se vai dar para visualizar, deixa eu ver aqui na tela. Agora você consegue me ver. Eu tenho aqui essa máquina. Ele é um MacBook Air de 2017, que não tem mais nada de Mac aqui, já está rodando um Debian nele aqui, todo modificado. E eu coloquei Eu instalei aqui algumas IAs nele.
Ó. Eu acabei de mandar um comando aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Ah, tá embaçando, né? Mas ele fica muito lento, ó. Ele ainda nem carregou ali o... Eu mandei rodar o Mistral, que é um tipo de IA. Ele nem abriu para eu começar a digitar uma mensagem. Então, eu vou explicar um porquê que isso acontece e vou aproveitar para a gente ir um pouco mais fundo nessa ideia da inteligência artificial, tá? Não vou demais, a gente não vai abrir livro de matemática de faculdade aqui, não, mas a gente vai poder... No caso, é o seguinte, se a gente pegar e instalar, ele vai aparecer escrito aqui, tá? Vai aparecer assim, ó, não tem uma GPU, não foi identificado uma GPU, então ele vai trabalhar apenas com CPU. Mas vai trabalhar. Ó, olha só, depois dessa espera toda, ele abriu aqui uma caixinha para eu escrever uma mensagem ali, tá? E até o texto aparecendo, ele vai aparecendo assim, uma palavra de cada vez, bem lentamente. Eu vou explicar meio que por alto aqui como é que isso funciona, para quem não sabe, tá? Então, assim, ó, por que GPU? A diferença é basicamente como a diferença entre essas duas estradas, né? A gente tem aqui do lado esquerdo uma estrada simples, onde, sei lá, um carro vai e o outro vem. Tá? E aqui a gente tem uma estrada bem melhor, onde vai 3 para um lado, 3 para o outro. Obviamente, esse lado aqui vai conseguir passar muito mais tráfego do que esse daqui. Por quê? Porque aqui você consegue passar um carro do lado do outro, igual como está nessa imagem, então eles conseguem ir paralelamente numa direção. Mais de um ao mesmo tempo, lado a lado. Enquanto aqui não, né? Se começa a vir vários, eles vão ficar como numa fila, um atrás do outro. É basicamente essa a diferença, porque a CPU ela consegue fazer os cálculos que são necessários, mas a GPU consegue fazer esses cálculos de maneira paralela. Então, ele se torna muito mais rápido. Pensa assim como num jogo de videogame, para quem já jogou. Você está ali com o seu personagem e você só se movimentou um pouco, você andou um pouco para lá, virou para a esquerda. Olha todo o resto como teve que modificar ao seu redor. A projeção da sua sombra, o vento, os efeitos da roupa, do cabelo, da fumaça, do que for. Tudo aquilo teve que se adaptar a uma mudança que você fez. Então, aquela mudança de andar um pouco gerou um efeito em cadeia para que isso gere para a gente a ilusão de que a gente está em algo real, né? E isso é matemática. É matemática pura são cálculos que são feitos e são cálculos geralmente matriciais, né? Por exemplo, para quem já programou isso aqui, vai saber o que é isso aqui, né? Isso aqui é um array. Em outros lugares pode ser chamado de um vetor numérico. Então, a gente tem aqui uma estrutura de dados de números. Aqui, a gente tem o quê? Uma matriz. Então, isso aqui é como se fosse um array isso é um array de 2 dimensões. A gente vê isso muito quando está trabalhando com planilhas, por exemplo. Porque a gente dá para distribuir isso daqui, se você pensar assim, ó, do 1 ao 4, depois eu coloco esse aqui do 5 ao 8, boto embaixo. E depois esse outro do 9 ao 12 eu boto embaixo. Fica uma aparência parecida com uma planilha de Excel, por exemplo, de uma planilha financeira ou algo nesse sentido. Você consegue ter aquela visão de linhas e colunas, né? Só que, na verdade, a gente na escola acaba parando por aí, né? Então, existem vetores e matrizes. Então, uma dimensão, 2 dimensões. Mas, na verdade, nós temos muito mais do que 2 dimensões.
E aí que entra um nome, um termo que você já deve ter ouvido se for pesquisar alguma coisa sobre inteligência artificial, que é o tensor. O tensor, falando a grosso modo, é um vetor multidimensional. Aqui, por exemplo, a gente já está falando de 3 dimensões. Então, se isso aqui era um array, e se isso aqui era um array de arrays, isso aqui seria um array de matrizes. E isso aqui pode ser a representação de uma imagem, como eu coloquei aqui, imagem, tá? E existem 3 valores, por exemplo, onde poderia dizer a altura, a largura e o RGB dela, tá? Então, a gente tem um tensor de 3 dimensões. E a gente pode ir mais longe, pode extrapolar esse conceito. A gente pode ter um tensor, por exemplo, de 4 dimensões. É só transformar a imagem num vídeo. Aí teria que ter uma dimensão a mais, que seria o tempo, certo? De cada imagem, porque um vídeo não é nada mais do que uma sequência de imagens. E onde é que entra toda essa história de matemática, de cálculo e tudo mais? Para quem está acostumado a programar, sabe que a programação, os sistemas baseados em dados, a gente sempre vai ter isso, vai ter entradas e saídas de dados. E tirando algumas exceções, né, como funções que são executadas sem nenhum parâmetro, ou funções do tipo void, que não vai retornar nada, ou algo assim, a gente está recebendo algum tipo de dado e soltando algum tipo de dado, certo? E a gente trabalha com aqueles tipos primitivos que todo programador iniciante aprende quando está aprendendo sua primeira linguagem de programação, né? Que tem int, float, string, char, todos esses. Olhando a grosso modo, um modelo de IA, ele está trabalhando com tensores. Ele é um programa que ele vai receber tensores e vai devolver tensores. Olha a loucura. Exatamente por isso que ele precisa usar tanta GPU, né? Tá. E aqui está um exemplo por exemplo, como que uma GPU ele faz o cálculo da matriz. Isso tem muito a ver com álgebra linear e coisas nesse sentido, tá? Multiplicação matricial e tudo mais. Então, imagina que para gerar esse C aqui, ele está sendo feito o A vezes o B. Então, pega a linha do A com a coluna do B e faz. Isso aqui vem de uma documentação lá daquela biblioteca da NVIDIA, lá do CUDA, e é um exemplo prático de um bloco deles lá para o pessoal ter uma noção mais simples de como é que acontece isso nos bastidores, tá legal? Mas, voltando lá para... É cálculo matricial, né? É isso aí. A gente viu isso no 2º grau, quer dizer, eu sou antigo, agora é ensino médio. É isso aí. Cálculo matricial. E aí que tá, o ponto... Legal que você comentou isso, porque assim, se eles ensinam isso no ensino médio, então, pô, não é aquela coisa, tipo, da NASA, né? Não é um cálculo difícil, só que é um cálculo maçante. É massivo, no caso, né? Exato, maciço, porque assim, o que é mais fácil? Abrir uma garrafinha de Coca-Cola de 600 ml ou abrir um enlatado de ervilha? A garrafinha, né? Só que se você tiver, por exemplo, 20 mil garrafinhas de Coca-Cola, é mais fácil agora abrir as garrafinhas ou abrir uma latinha de ervilha? Então, são vários cálculos desses matriciais que o computador tem que fazer assim, pum, numa fração de segundos. Tá, a gente conseguiu aqui instalar, né? Essa foi a última etapa. A gente conseguiu instalar aqui o Olhama. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, olha só que molezinha, gente. Você acabou de instalar aquele Olhama, botou aqui, Olhama Run Llama 2. Eu não tenho, tá? Então ele já vai baixar.
ativo de milhares, bilhões de dólares e mais de 6 mil GPUs. Vai estar literalmente nas minhas mãos. Eu posso levar para onde eu quiser. Eu posso usar até offline. Se tiver um apocalipse zumbi, cair a rede, não tiver internet, se eu tiver o meu laptop na placa solar, eu consigo usar IA, consigo até perguntar coisas sobre sobrevivência, sobre filtragem de água, sobre fazer fogueira, sobre qualquer coisa. E quanto mais eles evoluir, mais isso vai se tornar realidade. E mais precisas elas vão ser, mais a gente vai poder confiar nelas. Mas tem várias outras aplicações, a gente já vai chegar nessa parte das aplicações. Enquanto ela está baixando, vamos voltar para a parte que a gente estava explicando lá das tensões. Mas não tem nada a ver, né? A gente está falando aqui do nosso destino, eu vou fazer uma perguntinha, vai me dar uma resposta, a gente está trabalhando tudo aqui com texto. Tu vem trazer um negócio lá dos números do cálculo matricial de GPU, o que tem a ver com uma coisa com outra? Vamos lá. Seguinte. Olha só como é que funciona um modelo de linguagem, tá? Um modelo grande de linguagem, né? Large Language Model. Você vai escrever assim, como ele vai dividir isso aqui mais ou menos assim, ó. Olha como já está começando a ficar uma aparência que a gente viu antes. Olá, vírgula, como vai, ponto de interrogação. Cada pedacinho disso daqui é o que você já deve ter ouvido falar, talvez, nesses novos termos, trazendo com a IA, mas eles têm muito tempo que a gente ainda não sabe, assim, os pormenores o que é. É o famoso token. Então, cada isso daqui é como se fosse um token. Imagina como se fosse, assim, uma peça de um quebra-cabeça, tá? Ele dividiu aquele texto em tokens. E depois, dentro do sistema, cada token é representado, adivinha pelo quê? Por um array, por um vetor numérico. Então, na verdade, quando você escrever, ele vai dividir, vai identificar quais são os tokens, ele vai saber, cada token, qual é o vetor numérico que ele representa, e aquela frase vai se transformar numa matriz. E aí, com base nos parâmetros, nos pesos, na maneira como ele foi treinado, ele vai saber, quando você tem essa sequência aqui, numérica, de vetores numéricos, o contexto é tal. Então, a resposta mais provável é tal. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar como resposta também um outro tensor, que vai se converter em texto, para que a gente possa, como humano, entender. E aí é assim que a gente escreve a pergunta, isso vira para uma coisa para a máquina entender, a máquina responde dessa maneira aqui, e isso volta a virar um texto para que a gente possa entender. Olha que loucura! Até isso aí vai explodir a cabeça, né? Até conversa é matemática. Ó, já foi aqui, ó. Já instalou. E ele já está pedindo aqui para eu escrever uma mensagem. Vamos ver. What is open source program? What is love, baby, don't hurt me? What is a open source program? Vamos ver. Ó, ele provavelmente vai agir um pouco mais rápido, porque aqui tem GPU. Não é das melhores, não dá para jogar assim aqueles melhor dos jogos, né? É uma GTX, acho que é 1650. Dá para jogar um The Witcher ali em baixa resolução. Mas, ó, tá funcionando. Entende a loucura disso daqui? Entende as aplicações que isso pode ter? Agora isso está na minha máquina. Eu não estou tendo que ir num site, dar o meu e-mail, dar o meu nome, entregar um monte de dados das perguntas, dos prompts que eu faço para IA, para empresas aleatórias, que eu não sei nem o que estão fazendo com esses dados.
Isso é meu. Está aqui. Já era. Eu posso ir para um acampamento no meio do mato, que não tem nem acesso à internet. Eu vou conseguir usar isso. Olha a possibilidade que isso gera. Tem tantos locais na Amazônia, na África, que você vai ver a escola, a biblioteca deles tem meia dúzia de livros. Ele mal e mal tem acesso à informação. Não tem internet. Internet precária. Imagina ter um computador com uma internet ali privada. Agora a gente pode falar das aplicações. Existem muitas aplicações. Essa é uma das que a gente falou, desde as mais mirabolantes, hipotéticas, tipo como no caso do apocalipse zumbi, mas a gente pode usar isso na nossa vida. Por exemplo, não, eu quero que a gente use, eu quero usar IA, mas eu quero que a minha família, que meus filhos usem, mas que seja uma coisa que mantenha a privacidade dos nossos dados e como a gente está usando. Tá aí? Ah, eu quero começar, eu tenho uma empresa e eu estou vendo que as pessoas estão querendo usar IA, mas eu não quero expor os dados da minha empresa, assim, publicamente na internet. Tá aí? O jeito de eu fazer uma IA privada. Usando isso, mais conhecimento de desenvolvimento web, agora que ela está rodando na sua máquina, você pode hostear isso, você pode colocar isso num servidor, colocar isso num endereço, e você pode fazer o front-end do jeito que você quiser. Existem vários artigos no Medium e tudo já explicando várias maneiras de fazer algo como isso. E o fato de ele estar saindo aqui no seu terminal, para quem já é mais velho de casa com relação a Linux, sabe que dá para fazer maior bruxaria com isso daqui. Porque tu começa, tipo, tu usa um comando teu shell script que envia um comando para uma IA que está na tua máquina, que daí tu pega a saída da IA e envia para uma outra coisa. Então, tu começa a combar uma coisa dentro da outra, agora que já está na tua máquina, está tudo aqui em CLI, que dá para fazer muita coisa. Ah, e aqui eu pesquisei, eu fiz uma pergunta em inglês, mas dá... Vamos imaginar que eu estou no apocalipse zumbi. Vou escrever aqui como construir uma tenda sem ferramentas. Vamos ver o que vai acontecer. Nunca fiz, tá? Vamos ver se... Ó, respondeu em português. Acho que alguém mandou mensagem aqui. Ah, tá. 15 minutos restantes. Ah, eu me empolgo quando a gente está falando sobre essas coisas. E dava de a gente conversar sobre muito mais coisas. Então, aproveitando os 15 minutos que faltam, vamos explicar aqui, ó. Eu vou dar para sair, você basicamente faz isso aqui, ó, buy. Dá um buy, você volta para o seu terminal padrão. Ah, mas é só para rodar o Llama? Não, a gente viu aqui no site, ó, que ele, bem na página inicial aqui, ó, que ele roda vários outros, né? E se você for aqui em Models, ó, por padrão, ele tem um monte de modelos que dá para usar dessa mesma forma. Vocês lembram quando eu rodei pela primeira vez o Llama? Ele baixou, né? Agora, se eu dou aqui, ó, Llama, ó, ele vai quase instantâneo para que eu já escreva uma mensagem. Mas ele também vai funcionar para outros modelos. Vamos ver aqui, Mistral. Ó, já está baixando. Está baixando, você tem que dar algum Mistral e vai embora. Né? As aplicações são muitas mesmo. E tinha gente o bloco final, que era esse aqui. Aplicações que falam. Ah, por exemplo. Tá, vamos lá. Mais além. Vamos falar sobre dois tópicos que são muito tops. Para quem ir mais a fundo nisso, não é uma única palestra, infelizmente, mas quem quiser, pega esses dois nomes e vai atrás. Tá? É o seguinte. Imagina
Se você quisesse, beleza, eu pedi que ele veio, né? Mas agora eu quero modificar ele. Eu quero modificar o modelo de negócio. Eu quero que eu botei explicar o que é o Confloss, ele foi errado. Como é que pode um negócio desse? Não, eu vou ter que modificar. Ou você quer, imagina que você está usando isso para. Você está trabalhando ali no suporte, você trabalha remoto, num suporte à assistência técnica. Pô, eu quero começar a colocar as informações, treinar com os dados da assistência técnica, para que depois ela mesma gere as respostas para os clientes. Eu posso até buscar um chatbot, deixar os clientes acessarem automaticamente, respondendo para eles e ela saber o que está falando. Como é que eu faço isso? O segredo está aqui. Fine. Tá lá. Tá? Então, você não vai precisar de 20 milhões de dólares, você não vai precisar de 6 milhões. Vai dar um pouco de trabalho para chegar ali perto disso. E você vai poder fazer daí uma IA personalizada para você. Você pegou um inicial e você fez uma modificação. Uma que é bem interessante. Não, está baixando. Uma que é bem interessante, que acho que bem legal, é o seguinte: tem um cara, Llama 2, 7B, 7. Olha aqui, esse aqui. Ó, usem por sua conta e risco, viu? Porque ele dá para usar esse aqui direto aqui pelo Llama. Esse aqui. Aqui. Não. Eu sei que eu testei, tá por aqui. Mas é o seguinte: o cara fez isso. Ele pegou o Llama 2, esse que a gente acabou de testar, tá? O Llama 2 7B, e ele fez um fine tuning, ó, tá escrito aqui, fez um fine tuning usando apenas uma GPU boa, né? Uma GPU de 24 GB, é uma GPU forte, e por 19 horas de treinamento. Só que o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu deixar ela sem censura. Então, meu amigo, você pode perguntar o que você quiser para SA que não vai ter censura. Ela vai te responder os maiores absurdos, assim. E você pode perguntar os maiores absurdos. O melhor que está dentro da tua máquina, que ninguém nem vai ficar sabendo o que tu falou. Use por sua conta e risco. Mas, olha, isso é um exemplo do que dá para fazer. Fine tuning. E com isso, você começa a criar uma IA personalizada. Uma IA personalizada que você começa a ter um serviço, prestar um serviço específico. Imagina que é uma IA de código e você percebe que hoje, se você vai lá no ChatGPT e coloca, ela faz um código todo errado, você só fica frustrado com aquilo e fazer o quê? Agora, se você domina Fine Tuning e a IA está na sua máquina, você vai fazer esses ajustes nela e falando, não é por aqui. Ó, isso aqui, você cumpriu tal convenção. Ó, isso aqui, eu prefiro usar tal estilo de codificação. E ela vai se acostumando ao seu jeito, e daqui a pouco você tem o seu próprio Jarvis, né? Eu tenho no meu canal no YouTube um único vídeo que é isso, que eu falo com uma IA, eu nem escrevo mais, eu falo, ela responde de volta falando, igual filme do Homem de Ferro. E ela, inclusive, sabe os meus dados. Eu usei um exemplo como se eu tivesse uma empresa de livros e tal. E então é aí que vem a segunda coisa. Porque assim, ó, isso aqui é bom quando a informação é fixa, né? Mas e se for uma informação que ela muda com o passar do tempo? Como, por exemplo, você tem o mesmo exemplo que eu dei você presta ali a assistência para as pessoas e tal, né? E existe um banco de dados que tem os tickets abertos, os tickets fechados, tem a documentação da empresa que está sempre sendo atualizada. Então, aí entra esse outro conceito aqui, ó. Esse RAG aqui, que na verdade o termo é Retrieval Augmented Generation, que é basicamente o seguinte: aqui está o seu modelo de IA, aqui está suas bases de dados, documentação, tudo mais. Você vai criar um acesso da IA até ela e você vai dizer assim, olha, toda vez que eu te fazer uma pergunta, tu consulta esse banco de dados aqui, essa base de dados, antes de me responder, para você me responder direito.
Então, assim, você somando esses dois caminhos aqui, somando esses dois conhecimentos aqui, minha nossa, dá para empreender, dá para fazer muita grana, dá para fazer muita coisa só com esses dois conhecimentos. A pessoa não precisa virar uma mega especialista, não precisa ir trabalhar na Meta e criar do zero um modelo de IA, com o que já sabe de programação, de código open source e fazendo e trabalhando com esses outros dois conceitos aqui, dá para ir muito longe com inteligência artificial. É isso. O tempo já está pelas últimas, já tem menos de 10 minutos. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Opa, tudo certo aí, Alex? Aliás, desculpa, Alexandre, né? Isso. Chamei de Alex. Desculpa, cara, confusão de evento. Tudo certo por aí? Tudo certo. Tranquilo? Pessoal, nós temos aí 8 minutos residuais. Então, se quiserem realmente aproveitar para tirar dúvida, para pedir alguma informação, algum esclarecimento, aproveitem agora. Agora é a hora. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, depois só via contato ali pelo LinkedIn e a gente conversa. Acho que não tem dúvida, então, né? Pessoal, então, de novo, só rapidamente lembrando, tá? Opa, aí, ó. Então, esse REG é como se fosse assim, ó. Você tem uma base de dados lá. Você como empresa poderia ser um banco de dados e tudo mais. Mas, como pessoa física, você também pode usar isso. Imagina que você dá acesso a IA, a um diretório no seu computador, onde você coloca o seu diário, onde você coloca informações, que você tem a sua própria wiki ali, que você vai anotando tutoriaizinhos, passo a passo, para não ter que ficar correndo e pesquisando na internet toda hora. Coisas nesse sentido, você tem ali várias informações. Você dá acesso àquelas informações e toda vez que você não vai precisar fazer o fine tuning, você vai fazer como se fosse uma ponte entre a IA e esse diretório, vai dar acesso para ela e vai dizer assim, ó, toda vez que eu te perguntar alguma coisa, olha lá, vê o que está lá, o que mudou, o que está de novo, lê aquilo, ingere essa informação e aí depois tu responde o que eu te perguntei. Então, funciona mais ou menos assim. Não, que isso, Marcos. Foi um prazer responder essa pergunta. Agora, o fine tuning já é mudar o modelo mesmo. Você vai passar alguns exemplos, você vai passar um pouco mais de exemplos, né? Imagina quando você está treinando, às vezes, ensinando um jovem, ensinando uma pessoa, você vai dar poucos exemplos ali, 3, 4 exemplos, às vezes a pessoa já sacou qual é o padrão e segue a vida. A máquina não chegou nisso, às vezes a gente vai ter que dar 9.000 exemplos, sabe? Esses exemplos, imagina como fosse assim, prompt do ChatGPT. Você dá 9.000 perguntas e um modelo de como seria a resposta certa. E variações disso. Aí ele, depois de tantos exemplos, agora eu saquei, agora eu entendi o que é, tal. É mais ou menos isso. Mas nem se compara lá aos não sei quantos trilhões de tokens que seria para treinar uma IA do zero, né? Então, a gente tem mais 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar mais alguma coisa, estamos aí para isso. Se ninguém for perguntar mais nada, eu só gostaria de dizer que, assim, ó, dentro de uma outra vertente que não tem a ver com a gente, que tem a ver mais assim com marketing digital, o pessoal estuda muito as emoções, né? E acaba que, às vezes, a gente vai no YouTube e eles pegam uma coisa que está no hype, e a IA é uma delas,
E eles jogam muita informação, que às vezes vira mais desinformação, e a pessoa fica nervosa e fala, minha nossa, eu levei tantos anos estudando para minha profissão atual, agora vai vir isso, vai roubar meu emprego, então é o fim do mundo, a pessoa acaba com a saúde, perde a noite de sono e tal. Então, assim, não se deixem levar por esse tipo de coisa, tá? Isso aí não é assim. A IA é um programa, ela é baixado, é usado, ela é um programa. E ela é feita por programadores. Os códigos lá da GPU, aquela biblioteca da CUDA da NVIDIA, você vai ver, está lá em C++, e foi feito por um programador. A coisa mais do hype que inventaram agora é que, tipo, não, ó, isso aqui, tem gente dizendo, inventaram esse Devin aqui, esse código aqui, essa IA que vai substituir o programador, olha tudo que ela já faz. Se isso é verdade, por que quando a gente vai lá no LinkedIn da mesma empresa que é dona desse IA, ela tem um monte de vaga aberta para engenheiro de software? Porque precisa. Porque é um programa. Porque vai continuar sendo escrito por engenheiro de software. É uma maneira diferente. Existem as suas aplicações. Tem situações que aplica, que não aplica. Mas é isso. É um programa. Só relaxar. Isso vai continuar sendo útil. A gente vai conseguir usar com o nosso bom e velho Shell Script, com o nosso Python, com o nosso C, com o nosso C++. É isso aí. Só combar vai dar tudo certo. Pessoal, precisamos encerrar aqui, tá? Então eu vou fazer a parada da gravação aqui, vou interromper.